Naoã, Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Aqui quem fala é Bruna Apro, falando diretamente do mundo na Lua, onde tudo pode acontecer. E o tema de hoje é sobre a verdade, o caminho da verdade, né? O caminho da gente seguir a verdade aí do amor incondicional, a quinta dimensão e o chamado da nossa alma. Se você tá passando aí por um vínculo de almas, né, chama gêmea ou alma gêmea, ou por um despertar de consciência, fica aí que mais à frente eu vou falar mais sobre essa questão. E antes de iniciar esse vídeo, se você tá com algum problema e não consegue solucionar sozinho ou sozinha, eu tenho ferramentas que vão te ajudar a expandir essa consciência limitada de terceira dimensão para você visualizar de uma outra forma e ter uma outra percepção. Então tem mentoria, tem divórcio energético, tem os registros akáshicos para coletar informações aí do inconsciente. Então precisou de ajuda, chama aqui embaixo, tá? Então, o tema de hoje eu vou trazer uma analogia passada aí por mim esses dias e eu vou tentar agora trazer para esse canal uma outra forma, uma outra didática, uma outra forma de passar o conteúdo aí para vocês com exemplos, né, de analogias vividas por mim ou talvez por outras pessoas para que fique mais claro aí alguns aspectos, tá? Então, vamos lá, gente. Nós estamos na transição, né? Então, nessa transição interna com a planetária, estamos oscilando em energias de terceira e quarta dimensão e energias de quinta dimensão. Tradução: a gente às vezes está vibrando no ego, às vezes a gente está vibrando na alma. Então, estamos caminhando mais a ir pelo caminho da alma do que ir pelo o caminho do ego, né? Então, assim, a falsa ilusão que nós temos de livre-arbítrio, né, que nós somos livres para experienciar qualquer coisa, às vezes deixa a gente um pouco confuso em relação às coisas, né, a dinâmica da nossa própria vida ou a dinâmica de chama gêmea ou de almas que é aí que você tá passando, tá? Então, assim, na verdade, essa liberdade, né, que a gente visualiza, né, egóica que a gente tem, de fazer as coisas da nossa forma, né, da forma que a gente acha que é certa, é uma falsa ilusão, tá? Porque quando a gente se rende à espiritualidade, se rende ao nosso eu superior, se rende ao processo, a gente se rende à guiança de quem está lá em cima, nosso eu superior. Se rende à guiança de alguém que está vendo de um nível mais alto, de um nível que é menos limitado do que nossa visão aqui, que ainda tem partes nossas que vibram na terceira e quarta dimensão. Então a gente segue essa guiança desse eu maior, certo? E aí nessa guiança desse eu maior, a gente está no caminho quinta dimensão, no caminho da verdade, no caminho da luz, no caminho do amor, onde a gente se une na bolha do amor, né? E a gente vive aí essa bolha de coisas acontecerem da forma que não serão sofridas. A gente vai passar pelos eventos, pelas dores, mas a gente não vai sofrer igual os pensamentos que a gente tinha, pensamentos e energias que a gente tinha de terceira e quarta dimensão, tá? Então eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem um pouco mais sobre isso e depois eu vou falar um pouco mais sobre os aspectos na dinâmica de chama gêmea e no despertar de consciência no contexto geral, beleza? Então, falando aí sobre uma coisa que aconteceu comigo, tá? Todos nós estamos suscetíveis a oscilações energéticas, então não é porque eu venho aqui falar e trazer o conhecimento que eu não passo por oscilações e pelos meus próprios processos, tá? Então, essas oscilações é normal, mas a gente vai entendendo como a gente vai usar a nossa expansão e as nossas ferramentas para sair aí dessas oscilações. Então, eu estava numa oscilação interna, né? De reclamação, uma oscilação de reclamação, de indignação, de cansaço. Então, aqui no interno, eu comecei a ruminar esses pensamentos e esses sentimentos, né? Então, eu não fiquei observando o que estava acontecendo, eu estava, o quê? Eu estava imersa nesses sentimentos e pensamentos de terceira e quarta dimensão. Então eu estava vivendo isso. E quando eu estava vivendo isso, essa experiência, não de um modo observador, mas eu vivendo tudo isso, eu crio em volta de mim um campo eletromagnético, ou seja, um campo energético.
E esse campo energético vai conter as informações do que eu estou vibrando, tá? E esse campo, ele pode ser materializado de imediato na minha frente, para que eu veja o campo, para que eu veja a minha materialização da minha vibração, ou pode ser que seja mais à frente. E no meu caso foi mais à frente. Então eu estava ruminando aí essas questões, né? Ruminando essas questões. Eu não consegui fazer a liberação, eu senti demais, modifiquei o meu campo e pum, aconteceu. Fui fazer uma viagem, certo? E aí eu fui fazer uma viagem no qual eu ia pegar um avião, depois um ônibus. Peguei o avião, a primeira parte da viagem, né? Só que o avião, na verdade, ele teve 3 horas de atraso para que eu conseguisse, né, embarcar. E ainda, quando eu embarquei no avião, ele ainda ficou esperando um tempo para depois sair. E aí eu vou contar toda essa parte da viagem e a segunda parte da viagem, que foi a parte positiva. Então, toda essa parte negativa, que na verdade eu criei esse campo, e aí esse campo foi materializado, nessas 3 horas de espera, tinha uma galera, tipo assim, uma galera no aeroporto junta, toda reclamando, sabe? Todas nervosas, todas saco cheio, porque houve essa troca, certo? Ou seja, todo mundo tava puto porque saiu do controle, saiu do planejado, né? Então, eram coisas que eu tava emanando aqui dentro de mim e provavelmente parte da egrégora aqui de despertar de chama gêmea também está ruminando alguns sentimentos de cansaço, né? De controle. E aí, pessoas lá reclamando, pessoas lá bravas, né? E aí, pessoas angustiadas. Então, eu visualizei todo esse contexto. E aí, na hora, eu olhei e falei assim: tá, universo, o que isso quer me dizer, né? É sobre mim? E aí, eu fui sentindo o que era. O que eu preciso transformar dentro de mim, transmutar dentro de mim, para que eu não passe isso no interno e no externo mais. E aí eu fui questionando o universo, né? E ele foi me trazendo respostas ao longo do processo. E aí a gente passou, né, por essa etapa, chegou na aeronave, ficou um tempo ainda parado. E aí o voo inteiro, gente, eu tenho medo de avião, morro de medo de altura. E aí o voo inteiro, gente, inteiro. Eu tenho medo, na verdade, da subida, né? Então foi a subida, aquela coisa tenebrosa, né, que me dá medo. E aí quando chegou lá, no voo, a gente não conseguia ver um palmo na frente, porque tava tendo turbulência. Eu nunca peguei um voo com turbulência. Eu sempre peguei voos em dias maravilhosos, ou no máximo tava um dia meio estranho, mas não turbulento, né, igual eu peguei esse voo. E aí eu não conseguia ver um palmo. E aí quando eu não conseguia ver um palmo na minha frente, começou a vir pensamentos que eu nem tenho e começou a vir. E aí começou a vir pensamentos intrusivos de tipo, é hoje que você vai morrer. Você não viu aquelas coisas lá de filme, né? Ai, máscara de oxigênio, banco flutuante, né? Você não viu já aquelas coisas que todo mundo cai o avião no meio do mar e aí todo mundo fica perdido ou todo mundo morre? Você já não viu essas coisas? Então, vai acontecer hoje, Bruna. É isso, vai acontecer na sua vida, vai acontecer hoje. E aí fica ruminando pensamentos intrusivos que não são pensamentos meus, né? São pensamentos que vieram ali com o momento, né? Talvez até um momento coletivo de pessoas que estavam lá, ou até uma parte minha, né, que fica escondida, não sei, mas são pensamentos que não são da minha natureza ficar pensando daquela forma. E eu fiquei pensando e ruminando esses pensamentos. E aí, vindo para o nosso lado aqui, ao nosso lado na nossa egrégora, a gente sabe que a gente está passando por um momento turbulento coletivo. É um momento turbulento coletivo que ninguém está vendo o que está acontecendo. Ninguém consegue ter uma posição, até mesmo espiritual, às vezes, do que está acontecendo. É tipo assim, passa por essa turbulência, confia que você vai chegar e vai pousar em terra firme, mas passa pela turbulência. E a turbulência vai te trazer emoções que precisam ser experienciadas, mas que você não... Se você ficar nessas emoções, no sofrimento dessas emoções, você se conecta muito com essa parte humana sua, né? Tudo bem que somos humanos, somos seres estelares vivendo essa experiência humana, mas você se identifica tanto com essa experiência humana que você fica no sofrimento.
Então, passar pela essa turbulência igual eu passei, sabe? Veio pensamentos intrusivos e aí vem o que eu posso controlar. Eu não posso controlar a guiança lá do avião, né? Tipo, pilotar o avião. Eu não posso controlar o clima, né? Eu não posso controlar os planos de Deus que me fez entrar nessa aeronave com 3 horas de atraso. Eu não posso controlar nada. Eu só posso controlar o que eu penso, o que eu sinto, né? Então, vamos lá. Pensar, né? Tipo, controlar. Pô, sai pensamentos intrusivos. Vamos pensar em outras coisas, né? Pô, eu tô sentindo aqui essa angústia, esse medo, né? Essa ansiedade, mas não vou dar alimento, né? Para esse medo e para essa ansiedade, para ela ficar aqui no meu campo e que tudo dê errado, né? Então, ir transmutando essa turbulência, esse período, né? E o período coletivo que nós estamos passando, né? Que esse período de a gente pousar no local onde existe a verdade, né? A gente está passando por essa margem coletiva, esses problemas coletivos, para a gente conseguir pousar de uma outra forma, de uma outra percepção, só que confiando na espiritualidade, né? E aí, quando pousou de fato o avião, né, me deu aquele alívio e veio tipo a vozinha na cabeça: Bruna, é óbvio que você não ia morrer. Não tá no seu planejado morrer agora. Você é idiota? Você não vai morrer agora. Você é imbecil, ficar alimentando esses pensamentos, né? Não estava me julgando, mas assim, entra às vezes esses questionamentos, né, internos, né, as vozes da cabeça, né? Tipo, mano, nada a ver, sabe? Nada a ver. Você tem um planejamento que a sua alma está te passando e você está cumprindo com esse planejamento. Só que você está passando por essas turbulências, né? E tudo bem que você criou esse campo que atraiu esse voo turbulento. Ok, não tem problema, mas você sabe sair disso. E aí veio a guiança, né, do meu eu superior de como eu transmutar essa energia. Então eu fiquei lá na viagem, tal, e aí eu fui transmutando as questões energéticas, né, para que eu não materializasse mais uma viagem dessa forma, né? Uma viagem turbulenta. Porque, gente, nem um copo d'água foi servido. Eu tava com vontade de fazer xixi, quase fiz xixi nas calças, não consegui. Porque tava passando por turbulência. Então, assim, não foi uma coisa confortável. Foi uma coisa que eu precisava passar, certo? Porque eu criei esse campo, então eu precisava passar por isso. Aí, beleza. Segui toda a guiança, tal, não sei o que lá. Fiz tudo que eu tinha de técnica aí mental, né? De transmutação energética, né? Equilibrei aí toda a minha energia, né? Portal, também aconteceu tudo isso. Aí teve a volta. E aí a volta teve uma outra adversidade que Deus colocou aí no caminho, né? Então, quando eu cheguei no aeroporto, meu voo foi cancelado. E nisso que meu voo foi cancelado, já estava muito tranquila, já tinha entendido que era uma coisa que ia acontecer mesmo, né? Então, não fiquei questionando, não fiquei naquela forma e estrutura que precisa ser o meu voo na mesma hora que eu planejei e da forma que eu planejei. Não, eu já tava tipo assim, ai, tá, o que vocês querem, universo? E aí foi acontecendo coisas que para mim foram positivas, né? Então, eu ia sair do Rio para São Paulo e aí cancelou e aí eu tive que vir do Rio para Campinas, né? E aí nisso a empresa pagou um voucher alimentar e quando eu chegasse em Campinas ia ter um Uber que ia me trazer para a porta de casa, certo? Então assim, se eu me estressasse com essa troca, com essa forma, né? Eu já ia ficar olhando aquilo como algo totalmente horrível que aconteceu comigo. Ai, mas por que eu paguei o meu voo, né? E aconteceu dessa forma. E por que isso aconteceu comigo na ida e na volta, né? Eu ia entrar na vitimização. E eu olhei de uma forma expansiva. Olha, ok. Tipo assim, eu ganhei um voucher alimentar, eu vim de Uber até a porta da minha casa, né? Num puta carrão. Gente, tipo assim, olha a bênção, eu transmutei a energia e tipo assim, não aconteceu da forma que eu controlei, da forma que eu queria, né, da forma que foi planejado, mas isso aconteceu de uma forma muito mais prazerosa, de uma forma muito mais legal, de uma forma
muito mais surpreendente, né? Teve até uma hora lá que eu perdi também meu RG na hora de entrar no voo e deu tudo certo. Eu tava tipo assim, se eu não entrar no voo, foda-se. Nem sei se pode ficar falando palavrão aqui, gente. Se não puder, não sei se vai ser cortado. Gente, dane-se, sabe? Vai acontecer o que precisa acontecer. Eu ficar no Rio, eu não ficar, eu ir. Vai acontecer o que precisa acontecer, sabe? Tipo, eu passo pela emoção, pelo estresse. Tem hora que eu caio, sim, né? Como todo mundo, eu caio, às vezes na emoção, às vezes no estresse do que tá acontecendo. Mas quando você recebe das coisas que estão acontecendo, da forma que está acontecendo, e observa e sente, né? E aí, se você viu que você criou uma coisa que é muito fora, né? Como eu falei, o primeiro voo, uma coisa muito fora, que assim, já não tava, na verdade, né? Não tava uma coisa leve, né? Não tava uma coisa gostosa, é você transmutar para que as coisas sejam mais leves, tá? Então, o caminho da verdade, ele é único, né? O caminho do ego, ele tem vários desníveis, né? E vários sofrimentos. Então, eu posso escolher a minha vida, que vai ser uma vida com amor, alegria e glória, igual o segundo voo, né? Que foi a volta. Algo que vai ser leve e vai ser vivido e vai ser fluido. Ou eu posso escolher o caminho oposto, que é o caminho que eu vou continuar no meu emaranhamento energético pesado, o caminho que eu vou achar que eu tenho livre-arbítrio de escolhas e que eu vou querer controlar tudo e a todos, né, menos a mim mesma, e vou continuar nessa densidade energética, né, lutando contra a minha profissão, contra os relacionamentos, contra os acontecimentos, contra as datas, ou vou continuar na fluidez, né? São escolhas, são dois caminhos. O caminho de quinta dimensão, que é o caminho leve do amor e da verdade, ou o caminho de permanecer na terceira e quarta dimensão. Você escolhe, eu não posso escolher por vocês, nem o eu superior de vocês vai escolher por vocês, se vocês aqui, né, não escolherem ir pela guiança desse eu superior e escolher o caminho da verdade. E aí, voltando aqui, né, em paralelo, fiz a analogia para vocês entenderem, na dinâmica de chama gêmea ou na dinâmica de vida, não adianta a gente lutar contra os fatos, né? Nós temos os dias programados de encontros, os dias programados que vamos ter alimentação energética do todo, né? Por exemplo, o portal 11 do 11. Então, vamos ter dias específicos que vão acontecer as coisas. Então, vamos supor que vai acontecer alguma coisa na minha dinâmica agora, dia 16 de novembro. Eu tenho a opção de daqui até dia 16 de novembro continuar no sofrimento, na combinação, né? E aí fazer um envoltório energético em volta de mim de sofrimento e vai trazer essas energias para o meu campo e vai atrair coisas que não são legais para o meu campo, ou eu deixar o flow natural, né? Às vezes tropeçar, às vezes cair, sentir a dor e transmutando para que quando, por exemplo, chegar esse dia 16, que é um dia que está planejado por quem? Pelo meu eu sou, pela minha alma, eu estar numa leveza energética para que isso ocorra da melhor forma possível, né? E aí, as nossas próprias oscilações, que é as oscilações de terceira e quarta dimensão, que é puxar a gente para trás, para que a gente não tenha essa leveza nesses reencontros, né? Que vão acontecer, que estão predestinados, né? Quando a gente fala num caminho de alma, num caminho do coração, né? O caminho do eu sou, são coisas que já estão predestinadas a acontecer, né? São eventos que já estão predestinados a acontecer. Então, não adianta a gente lutar contra, eles vão acontecer. A única coisa é que se a gente está cada vez mais dissolvendo as energias de terceira e quarta dimensão que não fazem parte do todo do amor incondicional, a gente cria esse envoltório energético e a gente contrai a nossa energia, a gente fica assim, ó, com uma energia contraída. E numa energia contraída, a gente não vive o nosso melhor, a nossa melhor versão. E, pô, nosso eu sou tá guiando a gente para a gente ser a nossa melhor versão. Para a gente ser a nossa melhor versão, precisamos confiar na guiança dele, que é uma guiança invisível, que é uma guiança que cada um tem os seus macetes de como se comunicar com a espiritualidade, né?
acreditar nessa guiança dele, seguir esse caminho, por mais que não seja lógico, porque o ego quer que seja tudo lógico, o ego quer que seja tudo planejado da forma que ele taxa que tem que ser, né? E aí, se você segue essa lógica, você segue a lógica de que cair novamente na Matrix. Cair novamente em terceira e quarta dimensão. Se você segue essa guiança oposta, essa guiança sem lógica, essa guiança que se baseia nos seus sentidos, no seu coração, né? Na sua espiritualidade. Se você segue essa guiança, com certeza, e fica neutro, né? Equilibrado, né? Pô, aconteceu uma coisa lá, por exemplo, meu avô remarcou. Ok, tudo bem. Posso estar com raiva? Posso estar com raiva, mas a raiva não vai me dominar, entendeu? Posso estar ansiosa, com irritabilidade? Posso estar, mas isso não vai me dominar. E aí você segue esse plano, esse flow, né? Então, assim, tem partes minhas e suas que conseguem, por exemplo, seguir esse flow, esse planejado. Tem partes que talvez não consiga, que são os nossos fractais, que não são nossos agregados do ego, que ainda estão em terceira e quarta dimensão. E se a gente está experienciando isso, observando com inteligência, a gente percebe e fala, pô, tem alguma coisa errada, né? É errada, que não tá com a verdade, né? Quando eu sigo esse caminho que é o da verdade, que é do meu coração, as coisas dão certo, as coisas flutuam, as coisas se encaixam. A sincronia perfeita do universo vai, ó, encaixando cada coisinha no lugar, tá? Então, a escolha tá nas suas mãos, de seguir o caminho ou não da verdade. E aí, quando nós falamos de unificação com o todo, quando a gente se unifica com o todo, em paralelo, se você está passando por uma dinâmica de chama gêmea, ou se você está passando por um processo de almas afins ou alma gêmea, unificação com o todo é você se unificar com aquela pessoa que você se sintoniza romanticamente. É você se sintonizar com aquela pessoa, com aquela parte sua, né? Que faz parte de você, sem julgar, sem criticar, sem culpar, sem ter raiva, sem ter ressentimentos, né? Então, o que acontece? Quando a gente tá na ira, a gente separa, por exemplo. Ou quando a gente tá no julgamento do porquê aquela pessoa agiu assim, assado. A gente tá, o quê? No controle, julgando o outro pelas atitudes e não vendo a mensagem que tem lá no inconsciente que aquela pessoa quer nos trazer. E quando a gente se unifica e a recebe do todo, de tudo e de todos, cada vez mais a gente vai se agregando, né, a unificação do todo de quinta dimensão e se unificando com a nossa parte oposta, com a nossa chama gêmea também, tá? Então, assim como as minhas partes, tem partes de vocês que ressoam ainda com os pitis do ego, que ressoam ainda com esses agregados que querem essa separação, né? Que querem entrar numa toxicidade positiva ou amorosa que não faz parte da nossa essência, né? Mas siga esse caminho, que é o caminho do amor, da cura. O amor tem a cura, certo? O amor tem a cura, o amor tem a liberdade. Então, quanto mais você segue a trilha da liberdade e do amor, não tendo vergonha das suas atitudes, né? Não tendo medo de fazer os movimentos que precisam ser feitos, né, na sua dinâmica, você sendo você, independente, né, do que os outros vão achar ou do seu próprio julgamento, é o caminho que você vai se unificando de pouquinho em pouquinho com o todo, para que você se unifique aqui na matéria também com a sua contraparte, tá? E as pessoas que não estão numa dinâmica de chama gêmea vão se unificando e atraindo para o campo de vocês situações, pessoas e amores, né? Que vão trazer aí uma percepção, né? De amor, de completude, de parcerias, né? E trazendo aí também para todos, né? Independente do processo, uma forma mais limpa de se viver aqui. Lembrando, né? Até falei esses dias aí num grupo, que aqui o planeta Terra é um grande playground. Se a gente muda a nossa energia, se a gente muda o nosso campo, a gente vive esse playground da forma que nós desejamos. Então, a minha forma de expressão, de desejo de viver aqui é diferente da sua que está me ouvindo. Então, não tem nada errado com a minha forma ou com a sua forma, mas eu vou moldar a minha realidade conforme o meu campo
energético e conforme as experiências que a minha personalidade quer vivenciar e experienciar aqui. Então, é importante você conhecer quais são as suas experiências, né? Quais são as coisas que você quer viver, você se autoconhecer para que você direcione o seu campo de possibilidades para você viver o melhor aqui com a sua energia aí mais em amor do que caos, tá? Outra coisa, só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Muitos aqui, antes de iniciar esse processo, estavam procurando, certo? Procurando a sua outra metade. Então, assim, todo mundo precisa de um amor, gente. Todo mundo precisa vivenciar um amor. Porque quando a gente vive essa partilha amorosa, ou quando a gente vive essa partilha, por exemplo, de amizade, né? O amor, enfim, independente do rótulo, quando a gente vive essa partilha, a gente compartilha essa expressão da personalidade, né? E a gente compartilha as vivências, as experiências e a evolução. Então, todo mundo realmente evolui mais quando está nessa energia amorosa, né? A gente evolui, a gente expande mais. Então, todo mundo que estava procurando, de forma consciente ou inconsciente, estava procurando um amor. Achou, certo? Achou. No que achou, não adianta ficar dispersando a energia com novos amores. Você já achou. Agora é trabalhar para que você seja essa energia do amor. Na verdade, você sempre foi. Mas é que você acha essa energia do amor e aí ele saia, né, de dentro de você e você crie apenas esse campo de amor, completude, paz, compaixão, né? Você cria esse campo mais harmônico para que você magnetize novamente a sua polaridade oposta, tá? Então você lá atrás já ativou a dinâmica. Agora que você tá no meio, sei lá, vamos supor que você completou 75%, sei lá, 90%, não sei, cada um tá na sua dinâmica. Você já completou uma parte, tá? Não deixe esses agregados de ego, de terceira e quarta dimensão, dominar para que você saia desse caminho da verdade. Porque toda vez que você sai desse caminho da verdade, traz mais sofrimento, traz mais dor e não traz solução para os seus problemas, tá? Então, continue nesse caminho. Vocês já ativaram, vocês já sabem quem é. Continue no caminho da verdade e da união. E quando algumas pessoas falam, eu não quero união, cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua percepção de realidade e do que quer, tá? Mas entenda que quando você exclui, né, a união mesmo querendo, você exclui porque você tá decepcionado ou decepcionada porque fez várias coisas e nada aconteceu, você tá se separando de você mesmo, tá? Então, entenda de fato se você realmente não quer a união ou se você não quer a união pelos agregados do ego, por conta das decepções, tá? Porque a dinâmica não agiu conforme o que você queria, a forma que você queria que fosse vivenciada. E aí, analisa e entenda que tudo vai acontecer da forma e do comando do seu eu sou. O seu eu sou tá te guiando para o melhor caminho. Se você seguir, como eu falei lá atrás, você se unifica aí com a sua outra metade, tá? Não é fácil porque você tem que estar na Matrix sem ser da Matrix. Então, relacionamento de quinta dimensão, independente do rótulo, é você sair da Matrix, mas experienciando a Matrix como um playground. Então, por isso que existe o processo e vários testes para que você dissolva essas energias que te amarram a uma consciência tridimensional, para que você evolua e expanda apenas nessa consciência de quinta dimensão, tá bom? Então, a união com todo é a sua união interna, com tudo e com a sua polaridade oposta, a sua chama gêmea, né? E eu espero de verdade que todos aqui consigam se unificar, sim, né? Para se unificar e nós termos mais casais unificados com todo do que casais que se unificam aí pelos agregados do ego, tá bom? É isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Se precisar de algum serviço, como eu falei, só me chamar. E comenta aí se vocês gostaram também da analogia, porque, como eu falei, eu quero trazer mais analogias para vocês entenderem um pouco melhor sobre os processos. É isso, gente. Beijo, até a próxima.